Olá a todos, paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Luiz Souza, presidente da igreja de Iavé. E agora estarei gravando um vídeo aqui com vocês, para vocês, melhor dizendo, pecados com efeitos e consequências por causa de terceiros ou outros. Isso aí parece até um tema, um assunto um pouco complexo para alguns, né? E tem alguns textos na Bíblia que nos falam da salvação individual, né, como Mateus 24:40. Cada um receberá segundo as suas obras, Romanos 2:6. Né? Fala também sobre a grande Babilônia, que Deus fala para o povo sair do meio dela, como fala em Apocalipse 18:4. Então isso aí é um assunto que para alguns possa ser uma bênção e uma revelação e também uma libertação, como para outros pode ser que não atentem para esse tipo de assunto que estaria abordando, que considero de suma importância, levou-me a ter uma percepção um pouco mais criteriosa com a questão relacionada a igrejas. Né? Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar ou acreditar, que eu vou estar falando com vocês. Nós temos textos na Bíblia que estão um certo paralelo com aquilo que eu vou estar testemunhando. Josué 7:20, como está aqui na tela de vocês, o pecado de Acã. A gente sabe da história, a maioria sabe dessa história, que houve uma ordem de Deus para não pegarem os despojos de guerra em determinado local, e Acã foi e pegou. Foi até Jericó. Acã foi lá e pegou, e com isso ele fez com que entrasse maldições dentro do acampamento, e todos foram prejudicados por essa maldição. Se a gente for olhar pelo ponto de vista humano, eu sou um indivíduo, o outro é o outro. Então o que ele faz não pode me afetar. Só que no sentido da obra de Deus, no mundo espiritual, as coisas funcionam integradas. Não é bem assim. Então, isso é um ponto muito, muito importante para muitos conseguirem uma libertação disso. Conseguir ser liberto, porque não é bem assim que funciona. Aparentemente sim, mas espiritualmente não. Em Oséias 4, 9 e 11 fala que tal é o povo, tal é o sacerdote. Dá uma linha de raciocínio de que há uma proporção nisso. Em Apocalipse 2, 1 a 3, 14 e 22, que fala das 7 igrejas, a mensagem é direcionada ao anjo. Quer dizer, o anjo precisava tomar uma ação para que todo mundo ficasse nivelado nos padrões que Deus ali observara. Quer dizer, 6 igrejas, né? Uma ali seria a que iria passar por tribulações 1000, e uma delas, que é a de Filadélfia, teria os céus abertos. Em 1 Timóteo 5:22 fala que não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, para que não participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, a ti mesmo em impureza. Então, esses são alguns textos que têm um certo paralelo com o que eu vou estar abordando aqui, que eu considero muito sério, muito importante, e para mim, no meu caso, abriu minha percepção por uma maneira bem abrangente acerca de igrejas, como eu já citei. Então, o testemunho que eu estou trazendo foi em certa igreja que fiz parte no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2006. Então, quer dizer, na ocasião, eu me filiei em uma determinada igreja, no lugar que eu estava morando, me filiei, e ali comecei como eu sempre pratiquei bem a disciplina da oração, porque eu vejo que os resultados são imensos. Comecei lá a orar 3 horas por dia, todos os dias. Isso quer dizer, de segunda a sexta, que eu estou me referindo. E vinham ali passando meses, né? Passou uns 2 meses após filiado àquela igreja. Começou a se corporificar na minha vida uma série de problemas. Eu já tinha uma certa visão que as coisas não acontecem por acaso. Elas são produzidas, são desencadeadas no mundo espiritual e começa a acontecer no mundo físico. É claro que o que a gente faz no mundo físico também impacta nas questões espirituais. A gente vai estar falando mais à frente. Então, nisso,
eu comecei a me intrigar com aquilo, coisas que realmente eram inadmissíveis a acontecer e estavam começando a se materializar, como se corporificar, aquela imagem semelhança daquelas coisas, né? Materializando imagem de coisas negativas, imagem e semelhança de coisas negativas que outrora já não se tinha isso na minha vida. E coisas novas, coisas estranhas. Falei, não, tem alguma coisa errada nisso aí. Aí dobrei o joelho e fiz uma oração de aproximadamente 3 horas. Fui orando 1h30, assim, direto e ininterruptamente. Tomei um copo d'água e peguei de novo na oração e continuei. Então, praticamente sem interrupção grande, né? Foi só tomar o copo d'água, coisa de 1 minuto, e continuei a oração. Ao final de 3 horas de oração, meu irmão, você que está me ouvindo, possa agregar valor na sua vida, o que aconteceu? Eu comecei a ver no mundo espiritual, a oração que eu fiz foi no meu quarto, e eu comecei a ver no mundo espiritual nitidamente, claramente. Aí eu me vi nas regiões celestiais em Cristo. Mas eu vi eu espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo. Como vocês estão vendo aqui nesse desenho, está mostrando aqui primeiro, segundo e terceiro céus. E qual foi a visão que eu tive? Eu me vi espiritualmente na presença de Deus e eu enxerguei o pastor a mais ou menos uns 1,5 metros, 12 metros de distância em relação a mim, que seria a figura do pastor dessa igreja, dessa denominação. A mais ou menos a uns 1,5 metro, mais ou menos, até 2 metros de distância em relação a mim. E nós estávamos interligados, nós estávamos interconectados, como se fosse, imagina, cabos de aços muito fortes, só que vinculados como se fosse coisa invisível, né? Como fosse de energia, de poder. Em relação ao pastor, para o líder da oração naquela igreja, que eu conseguia vê-los, né? Ele também estava interligado ao pastor, então, como se fossem todos nós interligados um ao outro. E depois, em relação à igreja como um todo, a membresia da igreja, estava como uma forma de uma massa de bolo, uma coisa deformada. E estava vinculado ao rapaz da oração, por sua vez o rapaz da oração vinculado ao pastor, e tudo isso vinculado a mim. Olha só que coisa. E eu observei que estava criando um fluxo e fluxo de retorno. Quer dizer, como você está vendo essas duas setas, fluxo e fluxo de retorno. Olha que coisa. Eu, lógico, que estava gostando aqui na Terra, seria como se fosse a minha pessoa buscando a Deus e espiritualmente estava entronizado, se mantendo na presença de Deus. Só que com um peso muito grande sobre mim. Eu estava percebendo esse peso. Eu estava vendo isso nitidamente no mundo espiritual e eu conseguia ver de cima a baixo, desde o terceiro céu até a Terra. E vendo aquilo ali, né, de uma maneira muito rápida, eu falei, não, peraí. Aí eu falei uma coisa assim, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu não tenho parte de liderança nenhuma nessa igreja, eu não tenho cargo nenhum nessa igreja, eu não sou, vamos dizer assim, ninguém tem, por exemplo, obrigação de me considerar ali em nada, somente como irmão em Cristo, mas na verdade eu não aceito ficar passando por problemas em decorrência de ninguém não, Senhor. Não quero parte das obras malignas de ninguém não. Quando eu falei isso, eu rejeito tudo isso em um nome de Jesus, meu irmão. Aconteceu isso aqui, despencou todo mundo, espatifou tudo no chão. O pastor ainda conseguiu se segurar, mas ele não teve capacidade, vamos dizer assim, espiritual, para segurar toda aquela população de crente. Então espatifou tudo. Aí eu comentei até com a minha esposa, né? Falei assim, olha, vai acontecer algo muito sério nessa igreja, vai acontecer um barulho lá. Em uma semana a igreja se desfez, meu irmão. E nisso, o que acontece? Quando eu declarei isso, que eu não queria parte nas obras más de ninguém, porque eu procuro andar com Deus, eu procuro fazer meu dever de casa, eu percebi aquilo tudo saindo e me dando uma leveza enorme, uma alegria fenomenal, e eu estava no reino de Deus e me mantive. Então, quer dizer, aquele fluxo de retorno, quer dizer, é como se eu estava funcionando como um vertedor. As coisas do reino dos céus impregnando aquelas pessoas vagarosamente, mas eu estava pagando um preço para elevá-las espiritualmente à presença de Deus. Porque, na verdade, quem ia orar lá só eu de manhã cedo que tinha um compromisso. Ninguém mais ia. Ninguém queria saber de dobrar o joelho. Por isso que também eu me incomodei de querer pagar esse preço até o final, até porque eu não sou o líder da igreja. Que tal é o povo, tal é o sacerdote. E é o pastor que tem que pagar, que tem que fazer o dever de casa dele, como a Bíblia fala, que ele será cobrado. Então, nisso, no mesmo dia eu procurei o pastor, me desfiliei da igreja. Você vê como é que são as coisas. Isso, para mim, foi uma coisa muito séria e eu sei que isso acontece hoje.
Sei que acontece isso hoje em muitos lugares. Então a gente tem muitos pastores que não buscam a presença de Deus como deveria, com alta disciplina. Olha, e orando pesado, 3 horas de oração. Por que Deus me revelou isso? Porque Deus, ele é santo, ele é justo. Ele sabia que não era justo eu estar me sacrificando numa situação pesada, querendo ver, né, as coisas desenvolver da melhor maneira possível, e em contrapartida, quem estava servindo vamos dizer assim, de marcha ré para o meu desenvolvimento era onde eu estava congregando. Então eu não aceitei esse tipo de coisa. Parece uma coisa assim estranha. Não estamos aqui querendo criticar a igreja nenhuma, nem queremos colocarmos melhor que ninguém. Até porque todos sabem, indistintamente, todas as igrejas do mundo sabem que a oração é algo determinado por Deus a todo crente e com muita disciplina, né? Constância. Então o que acontece? Hoje, eu como pastor da minha igreja, eu procuro levar todos a ter disciplina intensa na oração. E bato nessas teclas exaustivamente. Estou aqui publicando esse vídeo para ajudar os irmãos que às vezes estão passando lutas ou a sua vida não desenvolve como deveria. Não é por causa dele, muitas vezes não. É onde está alinhado, onde está filiado. Se você observar que sua igreja não repreende a Satanás, se observar que a sua igreja não tem o hábito de muita oração, faz um culto de 2 horas, 2 horas e meia, ora 5 minutos, 10 minutos, reunião de oração, 2, 3 pessoas, chama-se atenção. Então aqui mostrando mais uma vez, ó, né, o evento que Deus me mostrou, o Senhor soberano me mostrou, e você vê aqui, ó, eu estava mantendo os céus abertos, né? Mas drenando como se fosse eu o vertedor e impactando neles. Eles não estavam tendo força para segurar isso. Porque exigiria uma disciplina muito mais intensa na oração para isso acontecer. Do lado de cá, chegou todo mundo já desvinculou, porque eu desvinculei, o negócio fechou, porque eu estava no céu, me mantive no céu, me mantive no terceiro céu, espiritualmente. Aí alguém pode perguntar, pô, mas irmão, você não poderia ficar nisso até o povo ser liberto? Aí que vem a questão, meu irmão. Inicialmente eu falei que estavam começando a se corporificar na minha vida problemas diversos, irmãos. Alguém ia estar lá para me ajudar? Alguém ia saber que eles têm culpa eles têm contribuição para os meus problemas? Eu estava deixando de ir à frente por causa disso. Eu estava deixando de ir à frente por causa desse tipo de vínculo. Então hoje, minha percepção é outra a esse respeito. Aqui finaliza essa revelação de Deus. Os próximos slides é para explicar melhor esse tipo de evento. Então eu te convido você a participar, para você ver todo o conteúdo, para que você venha aprender bastante. Então vai ser agora o vídeo 2. Esse é o vídeo, termina aqui o vídeo 1, falando da revelação, dando uma introdução e falando da revelação. Agora o vídeo 2, mostrando uma série de textos bíblicos e explicando mais o que Deus me amadureceu nessa questão para se compreender bem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.